Numa noite em que o sertão parecia conter a respiração, Lampião foi chamado para evitar uma barbaridade. Uma menina de 10 anos havia se casando como forma pagamento de uma dívida. E o pior ainda estava por vir. Ele chegou quando o homem estava prestes a tocar a pureza daquela criança, encontrou ele tirando seu vestido de noiva e por pouco não evitou aquela que seria a pior noite de uma mulher. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas de uma mulher. O sol ainda nem tinha rachado o chão de triunfo quando a poeira fina começou a subir, anunciando que vinha gente importante pela estrada. Quem vivia no sertão sabia reconhecer de longe quando o movimento não era de tropeiro, nem de vaqueiro, nem de romeiro, indo pagar promessa. Aquela poeira miúda, constante, alinhada, era passo de cangaceiro. E naquele dia era Lampião e parte de seus homens descendo em silêncio, ajeitando o chapéu de couro decorado, cada um com o rifle escondido sob o gibão. Oxente, aquilo ali é gente de Virgulino, cochichou um vendedor de bolo de milho encabulado, enquanto puxava a barra do avental cheio de farelo. O bando se espalhou pela feira como quem já conhecia cada canto. Lampião caminhava firme, sem se avexar, com aquele jeito de quem não precisava levantar a voz para dominar o ambiente. Os feirantes ficaram arrepiados. Uns baixaram a cabeça, outros fizeram o sinal da cruz. Não era dia de briga, era dia de negócio. E Lampião gostava de negócio bem feito, sem fuxico, sem desmantelo. A feira fervilhava, gente vendendo buchada, queijo de coalho, punhal, tecido vindo da capital, galinha gorda amarrada pelo sovaco. Os matutos conversavam alto, os meninos correndo entre as bancas, tropeçando nas trouxas de farinha. Mas quando Lampião passou, até a rapariga que provocava riso no boteco ficou calada. Sabiam que ele estava ali por um motivo, e motivo de cangaceiro nunca era pequeno. No centro da feira, o comerciante Arlindo Moura ajeitava moedas de réis numa caixa de madeira. O homem tinha fama de abestado para uns, esperto demais para outros. Vivia numa arrumação danada. Vendia para volante, vendia para cangaceiro, vendia para quem tivesse dinheiro. Mas naquele dia, o destino ia acertar as contas com ele. Lampião se aproximou, as esporas batendo de leve no chão. "Não diga que é você mesmo, cabra safado", murmurou um velho sentado no canto, só para si. Arlindo fingiu não ver o bando, fingiu estar ocupado demais contando moedas, mas a mão tremia tanto que derrubou 2 no chão. "Eita peste!", sussurrou, percebendo que tinha se lascado. "Arlindo, meu irmão", disse Lampião, num tom manso que deixava qualquer cristão arrepiado. "Você parece nervoso. Tá devendo a quem?" O comerciante tentou sorrir, mas o lábio tremeu. Não, capitão. Só tô cansado. Muita ruma de gente hoje." Lampião se inclinou, pegou uma das moedas do chão, girou entre os dedos. "Reis bonito. Pena que às vezes compra a alma de uns cabra frouxo." O silêncio que tomou a feira dava para cortar com punhal. Até o vendedor de pamonha parou de gritar. Os cangaceiros espalhados observavam tudo, prontos para qualquer desmantelo. A feira inteira prendeu a respiração. Lampião continuou. "Soube que uns amigos meus foram cercados pelos volantes. Bem na rota que só você sabia." Arlindo empalideceu. A mão apertou a camisa suada. "Capitão, eu não fiz nada. Isso é fuxico desse povo invejoso." Um dos cangaceiros se aproximou, invocado. "Fuxico, é?" repetiu, com um sorriso torto. "Então por que os volantes acharam tudinho que você contou?" Lampião levantou a mão e o homem se calou. O capitão do cangaço não gostava de barulho quando estava prestes a julgar alguém. Ele fitou Arlindo demoradamente.
como quem arrodeava a alma do sujeito. Arlindo, traição pode até não matar na hora, mas mata devagar, igual veneno de cascavel. Se avexe não, só quero saber a verdade. O comerciante engoliu seco. Capitão, eu tava com medo. Os volantes me pegaram, disseram que iam tocar fogo na minha venda se eu não falasse. Painho tá doente, Mainha precisa de remédio. Mas Lampião levantou o dedo cortando a desculpa. Todo mundo tem dor no peito, homem. Eu também já perdi gente. E nem por isso saí vendendo meus irmãos por umas moedas de réis. Arlindo se encolheu. A feira inteira continuava quieta, um silêncio que fazia o vento parecer barulho de trovão. Lampião respirou fundo, ajeitou o rifle no ombro. Vixe Maria, pensei que você fosse mais homem. O comerciante caiu de joelhos, chorando. Uma mulher gritou ao longe. Ave Maria, livrai! O desespero dele não comovia ninguém ali. O sertão era duro e quem brincava com palavra quebrada sabia o risco que corria. Lampião fez sinal para que 2 homens o levantassem. Mas diferente do que muita gente ali pensou, ele não sacou o punhal, não deu lapada, não fez escândalo, apenas disse, Arlindo, você se lascou. Mas hoje num é dia de morte, é dia de acerto, e entregou a sentença. Vai devolver tudo que ganhou denunciando meus amigos. Vai pagar ao povo que prejudicou. E vai sair da cidade antes da próxima lua cheia, porque se eu trombar com você de novo, macho véi, aí nem santo dá jeito. A feira inteira prendeu o ar. Arlindo desabou, aliviado e apavorado. Lampião virou as costas e caminhou devagar, enquanto todo mundo abria caminho. Mas o capitão sabia que aquilo era só o começo. Uma palavra quebrada sempre puxava outra, e uma traição nunca vinha sozinha. Quando o bando se afastou da feira, um menino magricelo correu atrás deles, encostando no braço de Lampião. Capitão, Mainha pediu para você ir lá em casa. Disse que é urgente, coisa de vida e morte. Lampião parou, olhou para os lados e, com um meio sorriso encabulado, respondeu: Então bora, bichinho, se é pedido de mãe, não tem cangaceiro que desobedeça. E assim, numa estrada de poeira quente, começou o fio que puxaria uma história ainda mais arretada. Uma história de dor, justiça e sangue derramado no sertão. O menino seguia na frente, descalço, levantando um rastro de poeira na estrada estreita que saía da Feira de Triunfo. Lampião caminhava atrás, em silêncio, com o chapéu de couro fazendo sombra no rosto. Os outros cangaceiros vinham espalhados, cada um de olho num canto, porque no sertão, até pedido de mãe, podia esconder desmantelo. O garoto apontou para uma casa simples de taipa, afastada da ruma de barracos, com um pé de juazeiro fazendo sombra na porta. É ali, capitão. Mainha tá lhe esperando desde cedo, disse o menino, a voz meio embolada de ansiedade. Na porta, uma mulher magra, de vestido escuro gasto, segurava um terço entre os dedos. Tinha o rosto marcado pelo sol e pelos anos, mas o olhar firme de quem já tinha chorado tanto que a lágrima parecia ter secado. Quando viu o bando se aproximando, não recuou. Fez apenas o sinal da cruz e murmurou um Ave Maria baixo, como se pedisse licença a Deus para tratar com o cangaceiro mais temido do Nordeste. A senhora é a mãe do bichinho aí? Perguntou Lampião, apontando com o queixo para o garoto, mas sem perder o hábito de analisar o entorno, reparando em cada fresta, cada canto. Sou não, capitão, sou mãe de morto, respondeu ela, com uma calma que arrepiou até cangaceiro calejado. Mas esse menino é quem correu atrás do senhor para mim. Entendeu que eu não tinha mais nada a perder. Oxente, murmurou um dos homens, encabulado com a frieza da resposta. Lampião sentiu que ali tinha coisa séria. Ele pediu para os cabras ficarem de olho do lado de fora, mandou um vigia subir no juazeiro e entrou na casa, abaixando um pouco a cabeça, por causa da porta baixa. Dentro, a arrumação era pobre, mas limpa. Um oratório com imagem de Nossa Senhora, uma vela quase no toco,
uma cama de varas, um mói de roupa dobrado num canto. Sobre a mesa, uma folha de papel já amarelada, dobrada com cuidado, presa por um rosário. A mulher apontou para o papel. Isso aqui foi a última coisa que meu marido deixou, capitão. Ele morreu chamando o nome do Senhor e pedindo justiça. Lampião se manteve de pé. Não gostava de sentar na casa dos outros antes de entender o rumo da prosa. A mulher respirou fundo. Ele se chamava João Paulo, mas o povo chamava de Joãozinho do Tamboril. Trabalhava como tropeiro, rodava essas bandas todinhas. Não era caba safado, não. Era homem direito e foi vendido, igual boi em feira. A palavra vendido acertou Lampião como lapada de verdade. Vixe Maria, pensou. Aquilo estava amarrado com o que tinha acontecido com Arlindo mais cedo. Quem foi que vendeu ele? Perguntou, a voz baixa, mas carregada. A mulher engoliu em seco, os olhos marejando, mas sem desandar em choro desmantelado. O mesmo fi de rapariga que hoje o senhor botou para ajoelhar na feira. Aquele comerciante lá, Arlindo. Meu marido confiou nele, comprou munição e mantimento fiado, esperando um carregamento de couro para pagar depois. Em troca, o cabra foi fazer fuxico para os volantes, dizendo por onde ele ia passar, que rota pegava, que dia carregava mercadoria para o povo que ajudava o senhor. Ela empurrou a carta devagar na direção de Lampião. Leia, se souber. Se não souber, eu conto. Lampião pegou o papel com cuidado. Sabia ler melhor que muito coronel metido a doutor. Abriu, alisou com os dedos. A letra era tremida, mas dava para entender. Joãozinho escrevia dizendo que, se não voltasse, era porque tinham armado contra ele, que quem tivesse honra no peito não deixasse sua morte ser esquecida. Citava a história de Jó, dizendo que aceitava a desgraça, mas pedia uma faísca de justiça. Pedia que, se um dia Lampião soubesse, fizesse pelo menos o que os homens de farda não fariam: olhar para a verdade. Quando terminou de ler, o capitão do cangaço ficou algum tempo calado. Do lado de fora, ouvia-se um mói de gente na rua, cochichando, porque notícia de cangaceiro espalhava rápido. A mulher aproveitou o silêncio e completou. Ele morreu ali para as bandas de Serra Talhada. Levaram tudo, até o pouco que ele tinha para trazer para casa. Os volantes disseram que foi confronto. Mas confronto de quê, se meu marido nunca carregava arma pesada? No máximo, um facãozinho para cortar corda. Ela deu um meio sorriso triste. Eita gota serena. Até na morte eles inventam história bonita para parecer coragem. Lampião guardou a carta no gibão, perto do peito. A senhora tá me pedindo o que exatamente? Perguntou direto. Tô pedindo o que a lei daqui não dá. Tô pedindo pro senhor fazer justiça do jeito do sertão. Não quero dinheiro, não quero nada de ouro. Só quero saber que aquele cabra safado não vai ficar rindo da desgraça dos outros, contando moeda de réis em cima do sangue de João. O garoto, encostado na parede, olhava tudo com olhos arregalados. Para ele, Lampião era quase figura de história contada na beira do fogo. Agora estava ali, na frente dele, escutando sua mainha de consideração com respeito que muito delegado nunca teve. Lampião respirou fundo, olhou para o menino e depois para a mulher. A senhora sabe que quando eu meto a mão numa pendenga, não é para deixar pela metade, né? Sei, capitão. Se a Vex não foi à toa que chamei o senhor. Ela ajeitou o véu desbotado na cabeça. Meio mundo fala que você é caba ruim, danado, pé de cana de sangue. Mas eu sei que o sertão só anda direito quando alguém tem coragem de encarar esses coronel e esses comerciante camuflado de santo. Um dos cangaceiros entrou na porta sem passar da soleira. Capitão, o povo tá se ajuntando lá fora. Tem volante na cidade, viu? Não vi farda não, mas tem uns cabra trombando nos cantos, jeito de quem tá caçando notícia. Lampião fez um gesto para ele recuar. Corra não, homem. Fique só de olho. Se ver coisa estranha, apite.
Depois virou de novo para a mulher. Sim, eu não posso prometer céu para ninguém, que isso é coisa de padre. Mas posso prometer que traição aqui não passa batido, não. Arlindo já sentiu o peso da palavra hoje. Mas agora eu sei o nome do homem que morreu por culpa dele. E isso muda muita coisa. A mulher fechou os olhos, como se aquela frase tivesse o peso de uma bênção. Ave Maria, já é mais do que qualquer autoridade fez até hoje. Lampião caminhou até a porta, mas parou um instante. Olhou de lado para o oratório, a vela quase apagando. Reze aí por nós também, viu, mainha? Que a peia no mundo é grande, mas Deus enxerga tudim. Ela deu um leve sorriso apesar da dor. Pode deixar, capitão. Deus sabe de tudo. E o sertão também. Quando saiu, o sol já estava mais alto, batendo forte na cara de quem tivesse coragem de olhar para frente. Os homens se aproximaram, curiosos. E aí, capitão? Perguntou um, já adivinhando que vinha coisa grande. Vamos embora dessa cidade? Lampião ajeitou o chapéu, pensativo. Triunfo não vai sair da memória de Arlindo tão cedo. Mas o rastro dessa traição vai mais longe. A morte desse Joãozinho tá cheirando a coisa de serra talhada, coronel metido a dono de gente, volante se achando juiz do mundo. Ele encarou o horizonte seco, como se enxergasse além da caatinga. Irmão, se tem uma coisa que eu não engulo, é cabra que brinca com a vida dos outros por dinheiro. A gente vai atrás desse rastro. E quem estiver no meio vai ter de acertar conta com nós e com o sertão inteirinho. O bando seguia pela vereda estreita, arrodeando a caatinga para evitar volante e curioso. O sol derretia o chão e a paisagem parecia tremer de calor. Lampião ia na frente, o rifle apoiado no braço, o chapéu sombreando as ideias. Desde que saíra da casa da mulher, carregava a carta no gibão como se fosse peso de chumbo. Cada palavra de Joãozinho latejava feito marimbondo preso no peito. Traição nunca vinha sozinha. E pelo rumo daquele pedido de justiça, coisa maior estava escondida debaixo daquela poeira quente. A certa altura, Jararaca, sempre invocado, puxou o assunto. Capitão, Serra Talhada não é lugar pra gente entrar sem rastro, não. Aqueles cabra lá tão tudo arengar com volante. É mói de gente esperando chance para pegar notícia da nossa ruma. Lampião respondeu sem virar a cabeça. Eu sei, homem, mas é para lá mesmo que nós vai. Quem matou Joãozinho tá ligado com gente grande. E quando mexe com o coronel, mexe com coisa antiga. 100 metros mais à frente, o bando reduziu a marcha ao ouvir o toque distante de sanfona. Era som de festa. Num canto esquecido do sertão, qualquer arrumação virava motivo de forró, de promessa, de ladainha, de batizado. Mas o som daquela sanfona não era danado nem alegre. Era lento, arrastado, melancólico, e vinha de um casarão no meio da estrada que seguia para a Serra Talhada. Quando se aproximaram, deu para ver. Era a casa de Zuleide. A mesma Zuleide que, anos atrás, tinha arrancado um pedaço da alma de Virgulino sem nem perceber. Fulô arretada, de olhar forte, sorriso pedindo guerra, mas que o destino tinha separado do cangaceiro ainda na mocidade. Ele não esperava cruzar com ela de novo, nem naquela vida nem em outra. Vixe Maria, murmurou Corisco reconhecendo o símbolo entalhado no portão. Essa casa aí é do coronel Alberto de Arcoverde. Aquele caba desmantelado que vive trombando com volante para pegar terra dos outros. Lampião parou o bando com a mão. A sanfona continuava tocando lá dentro, com um lamento que parecia cortar o vento. No mesmo instante, a porta grande se abriu e uma figura feminina saiu devagar, ajeitando a sombra com a mão. Zuleide. O tempo tinha passado por ela, mas não tinha arrancado a beleza. Só tinha endurecido as feições, como quem já chorou, já amou, já perdeu, já aprendeu a calar. Quando os olhos dela encontraram os de Lampião, o mundo pareceu segurar a respiração. Era como se o sertão inteiro tivesse ficado mudo. Não diga,
sussurrou um dos cangaceiros encabulado. Zuleide desceu os 3 degraus da porta, parou a poucos metros do bando e deixou cair o véu leve que usava para proteger o rosto do sol. Lampião respirou fundo. Não gostava de ser surpreendido, e aquela mulher sempre foi a única capaz de deixá-lo sem jeito. Virgulino, disse ela sem medo, sem tremor. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você ia cruzar por essas bandas de novo. Os cangaceiros se ajeitaram, sem entender direito se aquilo era encontro, emboscada ou lembrança dolorida. Lampião, com voz baixa, respondeu: Zuleide, você não devia estar por aqui. Esse lugar é ruma de problema. Ela deu um meio sorriso triste. E você acha que eu escolhi? A vida empurrou. Casei com o homem errado. E agora pago promessa que nem fiz. O coronel Alberto, ele não é só dono dessa casa, não. É dono do meu silêncio. O bando se entreolhou. Aquilo tinha cheiro de desmantelo grande. Esse coronel é caba perigoso, disse Corisco. Vive se amostrando como cristão, mas mete peia em vaqueiro e furta terra de matuto sem dó. Já ouvi falar que ele compra volante com saco de réis. Zuleide respirou fundo, olhando para baixo. Ele é pior do que isso. E se você está indo para a Serra Talhada, atrás de justiça, saiba que o rastro de sangue de Joãozinho passa pelas mãos dele também. Lampião estreitou os olhos. Você sabe disso como? Ela olhou para trás, como se tivesse medo de que alguém estivesse escutando. Depois se aproximou um pouco mais, baixando a voz. Porque foi aqui que ele mandou entregar a informação para os volantes. Foi aqui que ele disse que Joãozinho tinha ajudado gente sua e por isso merecia morrer. E pior, ele se gabou disso. Disse que sertanejo pobre não tem valor nenhum, que a vida de um matuto vale menos que uma moeda de 2 tostões. O bando murmurou indignado. Ave Maria, disse um. Fi de rapariga, sibilou outro. Lampião apertou o punho. E por que você está me contando isso só agora? Zuleide engoliu a emoção, mas a voz saiu firme. Porque eu não aguento mais ver homem inocente morrer para esse desgraçado. E por quê? Ela hesitou, os olhos baixando. Porque quando penso em justiça, ainda penso no seu nome. Um silêncio pesado caiu. Lampião desviou o olhar por um instante. Naquele breve momento, toda a lembrança do amor, que nunca aconteceu, voltou. Os encontros escondidos na beira do açude, as conversas sussurradas, a jura que ele fez antes de partir para o cangaço. Talvez, se tivesse ficado, outra vida teria acontecido. Mas o destino do sertão não perdoa quem sonha demais. Zuleide, disse ele, você sabe que eu não posso misturar o passado com o rastro que estou seguindo agora. Ela assentiu. Eu sei, Virgulino. O amor que a gente teve, o sertão sepultou. Mas tem coisa que nem o tempo mata. A verdade é que aquele coronel é capaz de tudo. E se você veio atrás de justiça, saiba que ele já sabe que você está chegando. Ele tem volante, tem pistoleiro, tem ruma de gente esperando para lhe derrubar. E você? Perguntou Lampião. Tá do lado de quem? Zuleide ergueu o queixo. Do lado da verdade, do lado do que sobrou de mim. E ela respirou fundo. Do lado de quem não tem medo de enfrentar esse diabo camuflado de homem. Jararaca coçou a barba, desconfiado. Capitão, isso aí tá cheirando a emboscada daquelas grandes, viu? Mas Lampião levantou a mão, pedindo silêncio. Se tem armadilha, eu descubro no caminho. Mas uma coisa eu sei. Se o rastro da morte de Joãozinho passa por esse coronel, então a nossa estrada é essa mesma. Zuleide colocou a mão sobre o peito num gesto quase de despedida. Então vá. Mas vá sabendo que o coronel não perdoa. Ele tem ódio de você, Virgulino. E... Ela hesitou. Ele sabe do nosso passado. Corisco arregalou os olhos. Eita peste. Agora complicou. Lampião ajeitou o rifle. Voltou ao tom de quem comanda homens. Homens, bora seguir.
Serra Talhada nos espera. E quem tiver no meio desse rastro torto vai ter que prestar conta para nós e para o sertão. Quando o bando se afastou, Zuleide ficou parada no terreiro, vendo-os sumir na poeira quente. O vento balançava o vestido dela, como se quisesse segurar aquela história antes que ela escapasse. Mas já era tarde, o passado tinha voltado, e o sertão ia cobrar cada dívida. A estrada até Serra Talhada era seca, reta e dura, como o destino de quem ousava atravessá-la sem saber com quem estava lidando. O bando marchava em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, mas todos atentos ao menor ruído. Lampião, à frente, parecia mais calado que o normal. A conversa com Zuleide cutucava lembranças antigas, mas também acendia um alerta que ele não podia ignorar. Se o coronel Alberto de Arcoverde estava metido na morte de Joãozinho, aquilo não era só acerto de contas. Era guerra contra um homem que mandava mais que padre em dia de procissão. Quando avistaram a grande fazenda ao longe, Corisco assobiou, encabulado. Eita, gota serena! Esse coronel não brinca em serviço, não. Olha o tamanho dessa arrumação. Parece até palácio de rei. A propriedade de Alberto de Arcoverde dominava a paisagem como um gigante enraizado no chão seco do sertão. A casa grande, branca e imponente tinha 2 escadarias que mais pareciam braços de serpente. Havia cercas por todo canto, bois gordos pastando, vaqueiros vigiando com olhar desconfiado e capangas se movendo camuflados entre o mato. No terreiro ouviam-se golpes secos, peia estalando em couro. Homens carregavam fardos, outros marcavam gado, todos sob a vista de um administrador com cara de quem gostava de bater mais do que mandar. Era assim que o coronel mantinha a paz, pelo medo. Lampião parou no alto de uma ladeira, avaliando a cena como quem estudava movimento de peças num tabuleiro. O sol batia forte no chapéu de couro, mas o capitão mal piscava. "Cabras, anotem aí", murmurou ele, ajeitando o rifle. "Essa fazenda não é casa de homem, não. É cova aberta para quem pisa errado." Jararaca coçou o queixo. "E o coronel? Onde se esconde esse caba safado?" "Numa casa grande dessas, tá sentado que nem dono do mundo", respondeu Lampião. "Mas eu conheço esse tipo. Fala de Deus com a boca e usa o chicote como se fosse mandamento bíblico. Ele mandou o bando esperar e desceu sozinho, sem apressar o passo. Lampião gostava de medir o inimigo antes do bote, e quanto mais chegava perto, mais sentia a podridão moral que aquela terra escondia. O cheiro não era de gado, era de injustiça, daquelas que a poeira não consegue encobrir. No alpendre, o coronel Alberto apareceu. Era um homem enorme, de bigode espesso e barriga de quem se empanturrava enquanto o povo passava fome. Usava chapéu branco, colete escuro e carregava uma bíblia embrulhada em pano, como se fosse amuleto. "Ora, ora, veja só quem resolveu arrodear minhas terras", disse o coronel, sorrindo daquele jeito falso que cangaceiro reconhece de longe. "O famoso Lampião, ou devo chamar de Virgulino, como chamavam antes de você virar demônio do mato." Lampião não se abalou. "Tanto faz, coronel. Nome não muda homem, não. Ação é que mostra quem ele é." O coronel gargalhou alto, feito quem queria que todos ouvissem. "Pois ação é o que não me falta. Eu mantenho essa região em ordem. Enquanto você vive de lapada e fuxico, eu garanto comida na mesa desse povo ingrato." "Comida?" Lampião ergueu uma sobrancelha. "Eu tô vendo mais peia que pão por aqui. Seu povo trabalha que nem escravo, coronel. Isso não é autoridade, não. Isso é desmantelo." O coronel estreitou os olhos, irritado, mas manteve o sorriso. "Tá procurando briga, cangaceiro? Quer medir força comigo?" "Não vim medir força, vim entender por que Joãozinho do Tamboril morreu por informação que saiu daqui." O silêncio caiu como pedra. O coronel ajeitou o chapéu, tentando disfarçar o incômodo. "Joãozinho, aquele matuto inútil,
Morreu porque estava no caminho errado, na hora errada. Volante não escolhe muito quem derruba. Lampião deu um passo à frente. Me escolhe sim, quando tem língua venenosa sussurrando no ouvido deles. O coronel riu de novo, mas o riso saiu forçado. Você está insinuando que eu traí um matuto qualquer por meia dúzia de réis? Eu tô dizendo que traidor que veste roupa de santo é pior que caba safado assumido. Respondeu Lampião, a voz baixa e firme. E o sertão tá cheio de gente que viu sua mão nessa morte. O coronel apertou o punho. Pela primeira vez, sua máscara escorregou. Não fale besteira, Virgulino. Eu sou homem de Deus. Lampião deu um passo lento, como quem avança sobre terra minada. Deus não precisa de homem que bate em vaqueiro, toma terra de viúva e mata quem trabalha. Deus não gosta de covarde, não. Os capangas do coronel se aproximaram, mas Lampião abriu os braços como quem desafia o mundo. Se quiser me derrubar, coronel, tente agora, mas tente sabendo que o sertão inteiro vai saber por quê. Não adianta camuflar pecado com missa de domingo. O coronel respirou fundo, tentando recuperar o controle. Cangaceiro não manda aqui, disse, mas a voz falhou. Vai embora das minhas terras. Lampião virou as costas sem dar satisfação. Antes de subir a ladeira de volta ao bando, disse apenas: Não se preocupe, coronel, eu volto. E quando eu voltar, vai ser para acertar conta de verdade. Os capangas ficaram tensos. O coronel, vermelho de raiva, apertava a Bíblia com tanta força que parecia querer rasgá-la. No alto da ladeira, Lampião reencontrou seus homens. E aí, capitão? Perguntou Corisco. Que arrumação é essa? O coronel tremeu? Lampião fez um gesto afirmativo. Tremer. Ele tremeu. Mas não entrega o jogo fácil. Aquilo ali é cobra criada por baixo de cruz. Vai meter volante na nossa cola. E pelo olhar dele, tem medo de mais coisa além de nós. Corisco franziu a testa. Medo de quê? Lampião ajeitou o rifle nas costas, o chapéu na testa. De mulher. De Zuleide. Ela sabe demais. E homem covarde sempre teme quem conhece sua alma suja. O bando ficou em silêncio, entendendo que aquilo não era disputa pequena. Lampião respirou fundo, encarando a estrada que seguia para dentro das caatingas de serra talhada. Homens. A guerra começou. E naquele instante todos souberam. O sertão ia ferver. O sangue ia correr. E nada seria como antes. A noite caiu pesada sobre a caatinga, trazendo aquele silêncio denso que só o sertão conhece. Não era silêncio de paz, era silêncio de espreita, de coisa ruim esperando a hora certa de se mostrar. O bando de Lampião acampou num lajedo afastado, onde a lua minguante iluminava pouco e a vegetação retorcida parecia esconder olhos. Todos estavam alertas porque sabiam que o coronel Alberto, ferido no orgulho, não deixaria aquela afronta passar em branco. Enquanto os homens ajeitavam as redes e dividiam rapadura e carne seca, Lampião caminhava sozinho, rodeando o acampamento como quem estudava um tabuleiro invisível. A carta de Joãozinho parecia arder no bolso do gibão, cobrando pressa, cobrando justiça. Cada palavra da viúva ecoava com mais força. A raiva do coronel, misturada ao aparecimento súbito de Zuleide, desenhava um rastro torto e perigoso. O sertão inteiro parecia conspirar para empurrar aquela guerra adiante. Corisco se aproximou inquieto. Capitão, o senhor não achou estranho demais aquele coronel puxar Bíblia para cima de você? Homem que fala muito de Deus assim costuma esconder coisa. Lampião respondeu sem tirar os olhos da escuridão. Coronel daquele tipo usa a religião como usa chicote para mandar. É cruz na mão e fuzil no pensamento. E a mulher dele, a Zuleide, insistiu Corisco. Mainha, se eu fosse você, não confiava muito em palavra de fulô que dorme com o diabo. Lampião parou, encarando o amigo. O brilho da lua refletia no chapéu de Corisco. Eu conheci Zuleide antes dela virar sombra na casa de coronel. Ela não é má. É cativa, só tá pagando promessa por escolha que não foi dela. Corisco coçou a barba.
Pois se avexe não, mas seu coração tá trombando com passado, capitão. E passado é danado para fazer homem bom se lascar. Lampião não respondeu. Apenas seguiu andando, até que um dos vigias assobiou baixinho, sinal de alerta. O bando inteiro se ergueu de imediato, rifles apontados. 2 vultos apareceram na beira do lajedo. Um deles, em voz firme, anunciou: "Não atirem, somos romeiros, trazemos recado de fé e aviso de perigo." Lampião fez sinal para baixar as armas, mas sem deixar de observar cada movimento. Os 2 homens carregavam imagens de santos e sacolas de pano, vestes típicas de quem vinha das bandas de Juazeiro, talvez trazendo bênçãos e promessas. O mais velho se aproximou. "Capitão Lampião, não devia ser eu quem vinha trazer isso, mas quando o sertão pede socorro, até santo abre caminho. Tem gente de farda rondando essas bandas. Vieram atrás do senhor, mas não só isso. Vieram porque o coronel Alberto mandou recado para a capital dizendo que mataria quem ajudasse cangaceiro. O povo tá com medo." Lampião cruzou os braços. "Eu imaginava. O coronel gosta de contar vantagem para parecer dono do mundo." O romeiro suspirou. Tem mulher em aflição pedindo proteção. Uma moça das bandas da fazenda tentou fugir, pediu ajuda num sítio. O coronel descobriu e mandou prender. O povo tá dizendo que ela vai pagar por ter falado demais." O coração de Lampião bateu forte. "A moça tem nome?" O romeiro hesitou, mas respondeu: "Zuleide." Corisco soltou um "Vixe Maria" baixinho. Jararaca bateu o rifle na palma da mão. Lampião sentiu a raiva subir, quente como fogo de catingueira. "Onde ela tá?" "Na casa grande. Trancada. Dizem que o coronel sabe que ela se encontrou com vocês e quer usar a fulô como isca." Lampião respirou fundo, tentando conter o sangue quente que ameaçava tomar o corpo inteiro. O bando observava o capitão em silêncio, esperando a decisão. "Homens", disse Lampião, firme, "não tem volta. Se o coronel usou mulher como ferramenta de briga, então ele cavou a própria cova. Mas antes de peia e pólvora, a gente precisa saber o que está escondido lá dentro." Corisco concordou. "Esse coronel é danado. Pode estar preparando emboscada grande." "Eu sei", respondeu Lampião. "Por isso nós não vamos pela estrada. Vamos pelo brejo, arrodeando a cerca. A noite está do nosso lado." Eles se prepararam rapidamente. O bando se dividiu em pequenos grupos. Lampião ia na frente, rastejando por entre mandacaros e galhos secos. O cheiro de terra quente misturava-se ao vento frio da madrugada. A fazenda surgia como sombra imensa, iluminada por algumas lamparinas dispersas. Quando se aproximaram, ouviram barulho de chicote estalando dentro do curral. Vozes brutas, risadas, peia contra couro. Lampião cerrou os dentes. Não era só gado sendo castigado. "Aquele coronel não tem alma, não", murmurou Jararaca. Lampião ergueu a mão, pedindo silêncio. Ele precisava entender o que acontecia antes de agir. Seguiu pelo muro lateral da fazenda, espiando pela janela aberta. Viu vaqueiros dormindo no chão duro, viu trabalhador ferido sem remédio, viu criança de pé descalço carregando balde d'água. Era como se o coronel tivesse transformado aquele terreiro num pedaço de inferno. Até que ouviu uma voz feminina ao longe, abafada, vinda da casa grande. "Me soltem. Por favor, isso não é certo. Zuleide." Lampião sentiu um calor subir pelo peito. Não era só fúria. Era memória. Era dor. Era dívida antiga que o sertão nunca tinha deixado ele pagar. Corisco sussurrou: "Capitão, se arengar sem pensar, a gente acaba morto." Lampião respirou fundo, controlando o ímpeto. "Eu não vou arengar. Vou resgatar, e depois a gente acerta as contas." O bando avançou na sombra, silencioso como cobra passando pelo mato. O vento soprava fraco, carregando cheiro de suor, de couro queimado e de injustiça velha. A cada passo, a convicção de Lampião aumentava. Aquela fazenda não era palco de política, era palco de pecado.
Ao chegarem à lateral da casa grande, viram 2 capangas na porta. Lampião fez sinal rápido. 2 cangaceiros cercaram pela direita, outros 2 pela esquerda. Um assobio baixo foi o suficiente para o ataque. Foi rápido, seco, silencioso. Golpes precisos, quedas abafadas. Os capangas caíram sem ter tempo de chamar ajuda. Lampião entrou na casa como sombra. Caminhou pelo corredor iluminado por vela quase no toco. A porta do fundo estava fechada, mas a respiração tensa de Zuleide podia ser ouvida atrás dela. Ele encostou a mão na madeira, sentindo a vibração dos soluços dela. Zuleide, sou eu. Abre a porta. Silêncio. Depois um clique fraco. A porta abriu devagar. Zuleide apareceu com o rosto manchado de pranto, cabelo desalinhado, vestido rasgado na manga. Eu sabia, disse ela com a voz quebrada. Eu sabia que você ia voltar. Lampião respirou fundo, sem deixar transparecer o turbilhão dentro dele. Eu não deixo mulher inocente virar presa de coronel, não. Atrás dele, Corisco fez sinal de alerta. Passos pesados ecoavam do outro lado da casa. Zuleide arregalou os olhos. É o coronel. Ele não deixa barato. Lampião segurou o braço dela. Então é agora que essa guerra começa de verdade. E enquanto o barulho de botas se aproximava pelo corredor, o bando se preparava. Estava claro, ninguém sairia daquela casa sem enfrentar o inferno que o coronel Alberto alimentava há anos. O som das botas avançando pelo corredor ecoava como martelo batendo em madeira seca. Zuleide recuou 2 passos, assustada. Corisco levantou o rifle e Jararaca tomou posição na porta, pronto para descer a lapada no primeiro cabra que aparecesse. Lampião, porém, permaneceu firme, como se já soubesse que aquela noite ia revelar mais do que apenas a fúria do coronel. A porta do corredor se abriu com violência. Um capanga surgiu apontando espingarda, mas antes que pudesse puxar o gatilho, Corisco o derrubou com um golpe seco. O corpo caiu fazendo um baque abafado no chão de madeira. Eita peste! Isso vai feder para todo lado! Murmurou Jararaca. Mas Lampião não se moveu. Tinha algo chamando o olhar dele para o fim do corredor, onde uma sombra hesitava, sem coragem de avançar nem de recuar. Apareça logo, caba frouxo, disse Lampião, sem elevar a voz. A sombra deu 2 passos para frente. A lamparina tremulou, iluminando metade do rosto de um homem conhecido do bando. Um homem que até aquele instante era considerado irmão, companheiro de rastro e sangue. Raimundo Sarará. Ele mantinha os olhos baixos, como quem tenta esconder pecado. Na cintura, carregava a velha cartucheira que Lampião tinha lhe dado anos atrás, quando Raimundo provou coragem salvando um vaqueiro ferido. Agora, ali, tinha mais vergonha no rosto do que honra. Corisco arregalou os olhos, incrédulo. Não diga, homem. Você? O que está fazendo aqui, Sarará? E com farda de capanga de coronel ainda por cima. Raimundo engoliu em seco. Eu não queria... As coisas ficaram apertadas. Eu estava sem escolha. Sem escolha? Repetiu Jararaca, avançando. Abestado. Todo mundo tem escolha. Você virou filho de rapariga de coronel? Lampião levantou a mão, mandando todos se calarem. A sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir a respiração trêmula de Zuleide atrás dele. Raimundo, olhe para mim, disse o capitão devagar. Sarará levantou os olhos. Era olhar de homem quebrado, arrependido, mas também de quem escondia algo maior. Como você veio parar aqui? O traidor respirou fundo, tentando achar coragem onde não tinha. Capitão, o coronel mandou me chamar. Disse que sabia tudo do bando, que sabia por onde a gente andava, que sabia até dos esconderijos na Caatinga. Eu pensei que era só ameaça, mas ele mostrou detalhes, coisa que ninguém devia saber. E quem contou? Perguntou Lampião. Raimundo hesitou, o peito subia e descia rápido. Ele disse que tinha ouvido tudo de mim. A frase caiu como punhal. Corisco explodiu.
Desmantelado, você vendeu nós tudo por réis, disse os rastro, as casas de coito, as rota. Macho, você devia ter vergonha de respirar. Raimundo ergueu as mãos desesperado. Eu não queria, juro. Ele pegou minha família, botou os meninos presos num quarto sem água, disse que ia matar todo mundo se eu não entregasse o bando. Eu fiz errado, fiz danado, mas fiz por medo. Lampião caminhou na direção dele devagar, cada passo ecoando como sentença. Medo todo mundo tem, Raimundo. O que separa homem de rato é o que ele faz com esse medo. O traidor começou a chorar, as palavras saindo aos tropeços. Capitão, eu não traí porque quis. O coronel me jurou que só queria saber se vocês iam passar perto da fazenda. Eu pensei que era só para ele fugir. Não sabia que ele ia mandar Volante matar Joãozinho, nem que ia castigar Zuleide, nem que ia querer pegar vocês na tocaia. Eu tô lascado desde que topei aquele acordo. Lampião parou a poucos passos de distância. Seu rosto estava sério, rígido, mas não havia raiva cega. Havia cálculo, havia algo mais profundo do que simples fúria. E por que você apareceu aqui hoje? Raimundo inspirou fundo, tentando estabilizar a voz. Para avisar, o coronel chamou reforço. Tem volante vindo das bandas de floresta, tem pistoleiro vindo de pesqueira, tem até 2 soldados da capital. Ele vai cercar essa casa antes do amanhecer. Se vocês não saírem agora, vai ter mói de gente morta. Zuleide levou a mão à boca. Corisco meneou a cabeça. Eita cabra desmantelado, mistura ajuda com desgraça. Mas Lampião continuava imóvel, observando cada traço do rosto do traidor. E você veio avisar por quê? Para pagar promessa? Para fugir da culpa? Ou porque não aguenta olhar nos olhos da própria consciência? Raimundo caiu de joelhos. Capitão, eu sei que não tenho perdão, mas não quero morrer capanga de coronel, não. Deixe eu pelo menos ajudar a escapar dessa emboscada. Deixe eu guiar vocês por um caminho que ele não conhece. Jararaca chutou o chão impaciente. Capitão, deixa eu acabar com esse cabra agora mesmo. Ele vendeu nós. Você sabe que traição não tem conserto. Zuleide pela primeira vez falou. Virgulino, ele está dizendo a verdade. O coronel falou que ia cercar a casa hoje. Ele disse que queria pegar você de qualquer jeito e que usaria até o demônio para isso. Lampião respirou fundo. O ar parecia pesado. A decisão que ele tomaria naquele instante mudaria toda a guerra dali para frente. O bando esperava. Jararaca queria sangue. Corisco estava dividido. Zuleide tremia. Raimundo chorava. Lampião enfim disse: Raimundo sarará. O traidor levantou o olhar com o pouco de esperança que ainda tinha. Levante. Ele obedeceu trêmulo. Lampião chegou mais perto, encarando-o tão de perto que dava para ver o reflexo da lamparina nos olhos dele. Traição no meu bando é pecado grande, mas pecado com arrependimento pesa diferente. Você não vai morrer hoje. Não ainda. Corisco engasgou. O quê? Lampião levantou o dedo pedindo silêncio. Raimundo, você vai guiar nós para fora dessa fazenda. Vai mostrar qual é a ruma segura. E se tentar enganar, desviar o passo ou fazer firula, eu mesmo lhe apago sem esperar Deus decidir. Raimundo assentiu rápido demais. Eu juro, capitão, juro pela vida dos meu menino. Lampião completou. Mas depois, nós dois vamos ter conversa de homem. E essa conversa não vai ter testemunha. Aquela frase tinha peso de sentença. Raimundo sabia, o bando sabia, o sertão inteiro parecia saber. Lampião fez sinal para todos se prepararem. Homens, se avexe não. Antes do dia clarear, nós vamos sair dessa tocaia. Mas quando o sol nascer, a guerra com o coronel Alberto vai começar de verdade. Corisco deu um sorriso torto. Agora a coisa vai pegar fogo. Lampião respondeu. Vai não, Corisco. Já pegou. A madrugada mal tinha se ajeitado no céu quando o primeiro sinal de perigo chegou com o vento. O cheiro de pólvora vinha fraco, distante,
Mas quem vive da guerra conhece perfume de morte melhor do que cheiro de flor. Lampião ergueu a cabeça, farejando o ar como quem escuta antes do som. Os outros cangaceiros perceberam na hora. O cerco estava se fechando. Raimundo Sarará, ainda pálido, feito vela de luto, apontou para a mata ao sul. Capitão, por ali tá vindo Ruma de Volante. Eles vão cercar tudo. Lampião estreitou os olhos. E pelo norte? Raimundo hesitou. Tem pistoleiro vindo também, uns cabra de pesqueira, desses que o coronel paga com saco de réis. Ele prometeu recompensa grande. Corisco bateu a coronha do rifle no chão, indignado. Eita peste! Esse coronel não brinca não. Chamou o inferno todo para acabar com nós. Lampião girou o chapéu de couro levemente, avaliando a escuridão. A fazenda parecia adormecida, mas era sono de cobra esperando o bote. A lua minguante oferecia pouca luz, deixando sombras compridas e retorcidas pelo terreiro. Da casa grande vinha um cheiro de vela apagada, misturado com suor e medo. Homens, disse Lampião firme, ninguém atira até eu mandar. Nós vamos sair daqui como fantasma passando no breu. Zuleide apareceu à porta, o rosto ainda marcado, mas com uma força nos olhos que Lampião reconhecia. Ela segurava uma pequena bolsa de pano. Virgulino, aqui tem água e um pedaço de pão. Não é muito, mas é o que tenho para ajudar. Ele pegou a bolsa com cuidado, sentindo o peso do gesto mais do que o peso dos objetos. Obrigado, Zuleide. Seus olhos demoraram um segundo além do necessário. Você foi mais corajosa que muito cabra armado. Ela respirou fundo. Só prometa uma coisa. Se puder, acabe com esse inferno. Esse coronel matou meu futuro antes de me matar de vez. E agora tá matando o sertão. Lampião assentiu, mas não disse nada. Palavras demais atrapalhavam o rastro. Bora, Raimundo, ordenou. Mostre o caminho antes que o dia nos ache. O traidor caminhou à frente, guiando o bando para detrás da casa grande, onde um corredor estreito de pedra levava até o brejo. Era um caminho antigo, usado por vaqueiros para descer com gado em tempos de seca. O terreno era irregular, mas escondia melhor a movimentação. A cada passo, o coração de Raimundo parecia bater mais alto que o som das folhas. Jararaca caminhava atrás dele, segurando o punhal de maneira que o traidor podia ver sua própria morte refletida na lâmina. Se embaralhar o passo, eu lhe corto feito melancia, murmurou o cangaceiro. Se avexe não, respondeu Raimundo, engolindo seco. Eu não tô doido de desviar do caminho, não. O vento trouxe mais sinais, o tilintar de esporas, o arrastar de botas, o sussurro de vozes. O cerco chegava por todos os lados. Lampião sabia que se hesitasse, o bando seria engolido. Eles avançaram por entre mandacaros altos. As espinhas arranhavam o gibão, mas protegiam da visão inimiga. A lama fria do brejo grudava nos sapatos, abafando o som dos passos. A cada curva, Lampião parava, levantava a mão e escutava. Era como se o sertão falasse só com ele, naquele silêncio cortado pela tensão. De repente, ouviu-se um estalo, não de espinho quebrado, mas de galho seco, daqueles que só homem pesado pisa. Lampião fez sinal de alerta. Todos congelaram. Corisco se abaixou, farejando o escuro. Capitão, tem gente na nossa cola. Mói deles. Raimundo começou a tremer. Não fui eu, capitão. Juro que não dei pista. Mas Lampião já tinha entendido. O coronel conhecia a região como conhecia o próprio terreiro. Ele sabia, sim, que aquele corredor existia. Homens... Lampião falou baixo. Preparem-se. O primeiro tiro veio de longe, mas acertou perto o suficiente para espirrar terra nos rostos. Depois outro e mais outro, até que o silêncio virou pólvora e trovão. Corre, cabra! Gritou Jararaca. O bando se espalhou, usando as pedras como proteção. Lampião puxou o rifle e respondeu com um disparo certeiro que calou um dos atiradores. O brejo virou labirinto de morte.
Os pistoleiros do coronel se posicionaram em pontos elevados e os volantes fechavam o cerco como ruma de formiga faminta. "Eita, desmantelo da gota!" rosnou Corisco. "Eles estão vindo por cima e por baixo." "Segura a onda, homem", respondeu Lampião, carregando o rifle com rapidez. "A mira deles é ruim, mas o número é grande." Raimundo se jogou atrás de um tronco, chorando. "Capitão, eles vão matar nós tudo. Eu avisei que vinha mói de gente." Lampião olhou para ele com dureza, mas sem perder o comando. "Fique no chão e não faça ruindade. Depois eu cuido de você." O tiroteio aumentou. Faíscas saltavam das pedras. Mandacaros explodiam em espinhos. O cheiro de pólvora misturado ao barro úmido criava um ar sufocante. Foi então que Lampião viu algo estranho. Uma flor branca caída sobre a lama. Era a mesma flor que Zuleide usava presa no cabelo quando o conheceu anos atrás, lá nos tempos de inocência. O capitão a pegou instintivamente e aquilo reacendeu uma chama que fazia tempo que ele tentava sufocar. "Homens!" gritou Lampião. "Vai ter volta. Esse coronel vai sentir o peso da justiça até a raiz do juazeiro que ele reza de baixo." Corisco se aproximou, atirando. "Capitão, pela direita tem brecha. Dá para sair arrodeando, pegando o mato fechado." Lampião avaliou rápido. "Então bora. Recuar não é fraqueza quando o inimigo está camuflado." Eles começaram a se mover em direção à brecha. O terreno era íngreme, mas oferecia sombra e proteção. A cada passo, os tiros ficavam mais distantes. Os volantes se atrapalhavam no escuro, trombando uns nos outros. Pistoleiros gritavam ordens confusas. Lampião liderava com precisão, desviando de espinhos, carregando rifle, guiando homens, como quem já tinha nas veias um mapa do próprio sertão. Quando finalmente alcançaram uma clareira escondida, o silêncio voltou. Não o silêncio da paz, mas o silêncio de quem sobreviveu por um fio. Raimundo caiu de joelhos, ofegante. "Capitão, foi Deus que ajudou nós." Lampião respondeu. "Deus ajuda, mas quem puxou a gente foi a coragem." Ele olhou para o horizonte, onde a fazenda do coronel brilhava como fera à espreita. "Essa noite o sertão mandou aviso. O sangue ainda vai correr, mas agora é nossa vez de cercar o coronel." Corisco bateu no peito. "Bora fazer esse diabo pagar cada lágrima, cada rastro errado, cada vida perdida." Lampião guardou a flor branca no gibão. "É isso que ele vai pagar. Por Joãozinho, por Zuleide e por todo matuto que morreu por 3 moedas de réis." O sol começou a nascer devagar, como se tivesse medo de iluminar o que estava prestes a acontecer. Uma névoa fina cobria o chão da caatinga, escondendo rastros, apagando pegadas, como se a própria terra tentasse proteger o bando de Lampião. O silêncio era estranho, pesado demais, profundo demais, como se o sertão estivesse prendendo a respiração. Até os pássaros pareciam ter combinado de ficar quietos. Lampião caminhava com passos firmes, mas no fundo do peito sentia o peso do que viria. A fuga da noite anterior tinha custado munição, couro rasgado, suor frio e quase tirado a vida de 2 homens. Mas tinham escapado. E escapar de um cerco tão grande significava apenas uma coisa. O coronel agora estava mais desesperado do que perigoso. E homem desesperado faz besteira, faz feiura, faz o que não deve. O bando se reagrupou perto de um açude seco, onde grandes pedras ofereciam sombra e esconderijo. Corisco se aproximou, limpando o rosto suado com o braço. "Capitão, o povo lá de Serra Talhada está dizendo que você morreu. A notícia chegou mais rápido que o vento. Estão dizendo que o coronel botou meio mundo de volante atrás do senhor e que o bando se desmantelou." Lampião deu um sorriso torto. "É assim mesmo. No sertão, mentira corre mais ligeiro que cabra bravo." Jararaca completou. "Tem uns dizendo que o coronel fugiu que nem macaco acuado. Outros falando que viu cangaceiro voando por cima de cerca. Besteira do povo arengar história."
Lampião baixou o chapéu. Mas o povo tem medo, e quando o povo tem medo, os poderosos ficam mais animados para fazer desgraça. Foi então que Raimundo Sarará, ainda encostado numa pedra, falou num fio de voz: Capitão, o coronel tá juntando pistoleiro das bandas de Nazaré, Floresta, Pesqueira. Tá oferecendo ouro, réis, terra. Ele não vai parar até pegar você. Corisco se virou com raiva. Eita cabra frouxo! Se não fosse você ter contado os rastros, essa guerra tava mais fácil. Mas Lampião interrompeu. Corisco, deixe o homem. Ele vai pagar pelo que fez. Mas agora nós temos outra pendenga para resolver. Foi nesse momento que um som cortou o silêncio. Um gemido fraco, um suspiro doído. 2 homens apareceram carregando Cícero Cambota, ferido na perna, o sangue escorrendo quente. Capitão, disse um dos cangaceiros, achamos ele caído atrás do mourão. Levaram bala no cerco. Lampião se abaixou ao lado do homem, examinando o ferimento. Eita gota! A bala entrou de raspão, mas inflamou. Não pode andar direito. Cícero Cambota, entre dentes, respondeu. Não se avexe, capitão. Eu aguento. Já levei peia pior. Lampião balançou a cabeça. Não é questão de aguentar, homem. É que a guerra que tá vindo vai exigir rastro ligeiro. Se você ficar para trás, morre. E se morrer agora, morre de besteira. Jararaca ergueu os olhos para o horizonte. Capitão, olha lá. Uma nuvem de poeira subia distante, muito distante, mas no ritmo certo. Era marcha, era grupo grande, formava linha reta como tropa treinada. Lampião se levantou devagar. São os volantes. Corisco cuspiu no chão. O damacho, véi. Eles não cansam de procurar morte. Quando o coronel manda, eles não pensam, respondeu Lampião. Pensar dá trabalho para quem gosta de obedecer. Ele virou para o bando, a voz firme como pedra. Homens, hoje o sertão vai parar. Hoje nós vamos mostrar para esse coronel desmantelado que o cangaço não é bicho de se correr, não. É guerra de honra, é guerra de verdade. O bando ergueu rifles, punhais, cartucheiras. O clima era de tensão, mas também de certeza. Quem seguia Lampião sabia que o risco era grande, mas sabia também que a causa era justa. Morte sem justiça é tragédia. Morte por justiça é destino aceito. O sol já estava queimando quando chegaram mais perto da entrada de Serra Talhada. O povo, assustado, se escondia atrás das janelas espiando por frestas. Uma velha comentou baixinho. É hoje que o sertão bota para fora o que tá podre. Um homem respondeu. Ou é hoje que Lampião cai de vez. Mas ninguém tinha certeza de nada. Era como se a cidade inteira estivesse numa missa silenciosa, esperando Deus escolher de que lado ele ia ficar. No topo da rua principal, os volantes apareceram em formação. Tinham farda alinhada, chapéu de aba larga e rifles reluzindo. O comandante deles gritou: Virgulino Ferreira, em nome da lei, renda-se! Corisco resmungou. Lei de onde, macho? Lei de coronel raparigueiro? Lampião deu um passo à frente, ajeitando o chapéu. Eu não me rendo para homem que se vende por 3 tostões e 2 promessas de poder. E se o coronel mandou vocês, diga para ele que eu tô vivo e tô esperando. O comandante respondeu. Hoje você morre, cangaceiro. Lampião sorriu. Morre não. Morre só quando Deus quiser. Hoje quem morre é mentiroso. O primeiro tiro cortou o ar. Depois, o inferno abriu as portas. Pólvora voou, gente correu. Mandacaros tremiam com o impacto das balas. O som do tiroteio ecoou por todo canto. Parecia trovão repetido. O povo se trancou nas casas, rezando o Pai Nosso, Ave Maria, pedindo proteção contra a morte que passava rápida como sombra. Corria sangue no chão quente, misturado com poeira vermelha. Um cangaceiro caiu, gritando pela mãe. Outro se levantou, mesmo ferido, e continuou atirando com coragem arretada. Os volantes tentavam cercar, mas Lampião se movia como se tivesse olhos no mato. Para onde ele ia, o bando seguia. Para onde ele apontava, a bala encontrava destino. Capitão!
gritou Jararaca. Tão vindo pela direita. Então faça eles voltar, respondeu Lampião. O som do combate foi crescendo até virar tempestade. E no meio daquele caos, no momento mais quente, Lampião fez algo que mudaria o rumo da guerra. Ele ergueu a flor branca que Zuleide tinha deixado cair na noite do cerco. Era pequena, era simples, mas virou símbolo. Homens, gritou Lampião, pelo sertão, por quem morreu sem justiça, por Joãozinho, por todo cabra que desceu a cova por 3 moedas de réis. O bando respondeu com um grito que fez até o vento parar. Naquele instante, até os volantes hesitaram. E foi ali que o sertão entendeu. Aquele dia não era dia comum. Era dia de acerto de contas entre gente grande. Era dia em que homem ia provar se era homem de verdade ou sombra de coronel. Era dia em que o sertão parou. A fumaça da batalha ainda se espalhava pelas ruas de Serra Talhada quando o tiroteio começou a diminuir. Não por falta de raiva, mas por falta de munição. O calor do sol misturado ao cheiro de pólvora criava um véu espesso que ardia nos olhos. O povo continuava trancado dentro das casas, rezando, chorando, tentando adivinhar quem ainda estava em pé lá fora. Lampião recuou com o bando para trás de um armazém abandonado. O local oferecia sombra e paredes grossas, suficientes para ganhar alguns segundos de fôlego. Os homens estavam exaustos, suados, feridos, mas vivos. Corisco sangrava no ombro. Cícero Cambota tinha o ferimento na perna piorando. Jararaca mancava, segurando as costelas. Mas ninguém reclamava. Cangaceiro sabia que dor era parte do ofício. Reclamar só atrasava a luta. Lampião respirou fundo, apoiando as mãos nos joelhos. O sangue escorria de um risco no braço, mas ele parecia nem sentir. O olhar dele estava longe, atravessando aquele cenário destruído e enxergando apenas um ponto, a fazenda do coronel Alberto. Capitão, disse Corisco apertando os dentes, se a gente não acabar com esse coronel hoje, amanhã o diabo ele manda outro mói de volante. Eu sei, respondeu Lampião. Hoje não tem descanso não. Essa guerra vai terminar antes do sol se esconder. Raimundo Sarará, recuado num canto, tremia feito cabrito molhado. A cada explosão distante, ele se encolhia. Capitão, eu não devia ter vindo, não devia ter aberto a boca, não devia ter... Lampião o cortou. Agora não adianta se arrepender. O que você fez já está feito. Mas o que você vai fazer daqui para frente vai decidir se morre como traidor ou como homem. Raimundo baixou a cabeça. Foi então que Lampião abriu o gibão e tirou de dentro a carta amarelada de Joãozinho. Aquela carta parecia mais pesada que saco de munição. O papel estava desgastado, as letras tremidas, mas cada frase tinha a força de um último suspiro. Corisco se aproximou. Capitão, não é momento de leitura, não. É sim, respondeu Lampião. Essa carta é o coração dessa guerra. Ele desdobrou o papel com cuidado. A voz dele saiu baixa, mas firme. Virgulino, meu irmão de luta. Se essa carta chegar às suas mãos, é porque a vida me virou as costas mais rápido do que eu esperava. Não se culpe. O sertão é traiçoeiro. Só lhe peço uma coisa, procure Zuleide. Ela sabe quem me entregou. E diga ao povo que eu não vendi segredo. Meu sangue não se misturou com vergonha. Vá até o fim por mim. Joãozinho do Tamboril. O grupo ficou em silêncio. Até Corisco, que nunca ficava quieto, ficou calado. Jararaca passou a mão no rosto, tentando disfarçar o peso daquilo. Lampião guardou a carta novamente, com delicadeza. Joãozinho não morreu de graça. Ele foi para a cova por causa de língua venenosa e de coronel metido a dono de mundo. Raimundo Sarará engasgou. Capitão, eu não sabia que iam matar ele. Eu pensei que o coronel só queria informação. Informação mata mais que bala, Raimundo, respondeu Lampião. E o coronel sabe usar a palavra para matar mais do que punhal. Jararaca então se inclinou para Lampião. Capitão, tem notícia chegando.
Um menino de rua, com não mais de 12 anos, se aproximou correndo, trazendo poeira no rosto e nos pés. Seu Lampião, o coronel tá na igreja velha. Ele mandou fechar as portas e botou mói de capanga lá dentro. Diz que quer falar com você. Corisco franziu a testa. Eita gota! Coronel rezando é coisa ruim. Homem que só lembra de Deus na hora do medo faz besteira grande. Lampião olhou para o menino. Você viu quantos homens tinha lá? Uns 15. Mas mais estão chegando. Ele disse que se você quiser resolver, tem que ser lá dentro. Que não vai fugir, não. Jararaca bufou. Repare só no descaramento. Quer marcar lugar para morrer? Mas Lampião estava sério. Muito sério. É assim que acaba, então, dentro da igreja. Corisco arregalou os olhos. Capitão, esse trem tá fedendo emboscada de longe. Coronel não marca encontro sem ter 10 caminhos de escape. Eu sei, respondeu Lampião, mas é lá que ele quer botar fim nisso. E se eu não for, ele vai jogar o povo contra nós, vai usar padre, vai usar político, vai usar gente inocente para botar culpa no bando. Raimundo deu um passo à frente, tímido. Capitão, deixa eu ir na frente. Eu conheço o lugar. Sei onde ele gosta de ficar escondido. Ele não confia em mim, mas talvez ache que eu tô indo pedir perdão. Lampião encarou o traidor por longos segundos. Você tá querendo se redimir? Raimundo respirou fundo. Eu tô querendo morrer como homem, não como verme. Corisco respondeu. Oxente, eu tô é besta. Até que, enfim, mostrou coragem. Lampião assentiu. Então vamos. Mas escute, Raimundo. Se correr, morre. Se mentir, morre. Se enganar, morre. Mas se falar a verdade, talvez encontre perdão antes de Deus lhe julgar. O traidor engoliu em seco. Eles começaram a se mover pela lateral da cidade, usando becos, muros baixos, sombras. O povo, escondido, observava apenas vultos passando. Parecia cortejo de almas. A igreja velha surgiu no alto de um terreno pedregoso, cercada por mandacaros. Era construção antiga, paredes rachadas, portas pesadas de madeira escura. Uma cruz torta ornamentava o topo, parecendo mais triste do que sagrada. Lá dentro, o coronel esperava. Corisco sussurrou. Capitão, se prepare, vai feder. Lampião respirou fundo. Hoje acaba. Hoje o sertão escolhe de que lado vai ficar. Ele tocou a flor branca guardada no gibão. Isso aqui é promessa, Zuleide, Joãozinho, justiça. Tudo se encontraria ali, dentro daquela igreja. O vento soprou forte, levantando poeira vermelha. O bando se posicionou ao redor. Lampião avançou devagar, Raimundo 2 passos à frente. O sol estava alto. A hora tinha chegado. A porta pesada da igreja rangeu ao ser empurrada por Raimundo Sarará. O barulho ecoou no interior silencioso, como se até as paredes velhas tivessem medo de testemunhar o que estava prestes a acontecer ali. O cheiro era de mofo misturado com vela queimada, mas também havia um odor amargo de suor nervoso, cheiro de homem acuado. Lampião entrou logo atrás, passos firmes, o chapéu de couro parcialmente sombreando os olhos. A luz do sol filtrava pelos vitrais rachados, projetando manchas coloridas no chão de barro batido. Cada sombra parecia viva, cada fresta parecia olho de emboscada. Raimundo caminhou devagar pelo corredor principal, as mãos erguidas, como quem tenta mostrar inocência num mundo que já o condenou. Coronel, sou eu. Vim como você pediu, disse ele, a voz tremendo. O silêncio que respondeu foi tão profundo que parecia vir do cemitério, até que um clique metálico ecoou da lateral do altar. Lampião parou imediatamente. Eu sei desse som, murmurou. Arma engatilhada. E então ele surgiu. O coronel Alberto de Arcoverde, mal encarado, mais suado do que antes, o ódio estampado no rosto. Ele estava com o rifle apoiado no ombro, mirando diretamente para Raimundo.
A luz que entrava pelo vitral batia em sua pele, deixando-o com aparência de estátua de barro prestes a rachar. O traidor veio, disse o coronel com voz rouca, mas trouxe o demônio atrás dele. Lampião inclinou a cabeça, um sorriso torto surgindo no canto da boca. Oxente, pensei que você tivesse chamado eu aqui para conversar que nem homem, mas está parecendo mais um matuto frouxo escondido em casa de Deus. O coronel cerrou os dentes. Aqui é lugar de julgamento, Virgulino, e eu vou julgar você por cada pecado cometido nesse sertão. Lampião deu 2 passos lentos à frente, analisando cada canto da igreja. Tinha capanga escondido atrás das colunas. Tinha homem atrás da pia batismal. Tinha vulto no coro superior. A emboscada era clara. Mas ele já esperava isso. Não é Deus quem vai me julgar hoje, coronel, respondeu Lampião. É o sertão, e o sertão tá cansado do seu desmantelo. Os olhos do coronel brilharam de raiva. Fale mais uma palavra e eu apago esse traidor agora mesmo. Ele empurrou o cano da arma contra Raimundo, que engoliu seco e fechou os olhos. Lampião ergueu uma das mãos, pedindo calma ao próprio bando, escondido nas laterais da igreja. Cuidado, coronel. Você está apontando arma para homem que já está quebrado demais para oferecer perigo. Isso não é coragem, não. Isso é covardia. A veia no pescoço do coronel pulsava. Covarde? Eu mantenho esse lugar funcionando. Eu dou sustento, eu dou ordem. Sem mim, esse sertão virava bando de cabras sem rumo, vivendo de roubo e fuxico. Lampião riu, seco. Sustento? Ordem? Você vive de roubar terra, de espancar vaqueiro, de matar homem honesto por 3 moedas de réis? Até Zuleide você trancou que nem bicho. Isso não é mando, não é respeito, não é nada. Isso é medo vestido de autoridade. O coronel tremeu. Era visível. O nome de Zuleide balançava sua segurança mais que qualquer bala. Zuleide não é assunto seu, gritou ele. Ela é minha mulher. Mulher não tem dono, retrucou Lampião firme. E ela não te ama, nunca amou. O que você tem com ela é contrato de poder e medo, muito medo. O coronel ergueu o rifle. Calha a boca. Raimundo fechou os olhos esperando o fim. Lampião, porém, continuou. Coronel, você não aguenta a verdade. Você não dorme direito desde que Joãozinho morreu. Não porque ele era matuto, mas porque ele descobriu seus acordos com os pistoleiros da capital. E agora você sabe que eu sei. O coronel tropeçou em si mesmo, o rifle tremendo na mão. Mentira. É a verdade, disse Lampião, dando outro passo. Joãozinho achou documento, anotação, rastro do seu negócio de venda de terra alheia. Por isso você mandou calar ele. Por isso você usou Raimundo para saber onde eu estava. Você não aguenta homem honesto perto de você. O brilho incomoda. O coronel respirava rápido. Parecia perder o equilíbrio. A arma balançava. Eu sou autoridade, murmurou. Você é só mais um cabra safado que pensa que dinheiro é Deus, respondeu Lampião. Mas Deus não chega perto de homem que mata pela metade. A frase atingiu o coronel como pancada. Ele ergueu o rifle, mirando agora em Lampião. Nesse instante, Corisco surgiu como raio, atirando contra um dos capangas no coro superior. O tiro ecoou alto. Em seguida, a igreja inteira virou campo de guerra. Tiros de cima, tiros de baixo, pólvora batendo no santo da parede. Lamparinas caíram no chão, espalhando cheiro de querosene. Zuleide, que havia se aproximado discretamente pela porta dos fundos, gritou ao ver a confusão. Lampião avançou, jogando-se atrás de um banco. A madeira lascava a cada bala que acertava. Ele viu Raimundo rastejando, tentando fugir do meio do fogo cruzado. O coronel gritava, matem ele! Matem todos! Mas o bando de Lampião estava posicionado. Jararaca derrubou 2 capangas com tiros precisos. Cícero Cambota, mesmo ferido, disparava apoiado no banco. Corisco pulou sobre a mesa do altar, chutando a lamparina e derrubando mais um inimigo.
Lampião viu o coronel tentando escapar pela porta lateral. "Não!" gritou ele. Saltou por cima de 2 bancos, empurrou um capanga e avançou até o coronel. Eles se encararam a menos de 2 passos. O coronel puxou o gatilho. Clac! A arma falhou. Lampião levantou o rifle e deu uma coronhada que derrubou o coronel de joelhos. "Isso aqui", disse Lampião com respiração pesada, "não é por mim. Não é por minha honra. Isso aqui é por Joãozinho. Pelo povo. Pela terra que você roubou." O coronel cuspiu sangue. "Você é bandido. Não tem direito de me julgar." "O sertão tem", respondeu Lampião, e apontou o rifle. Raimundo Sarará, ensanguentado, arrastou-se até eles. "Capitão, deixe eu fazer o resto." Lampião olhou nos olhos dele. "Você quer pagar sua dívida?" Raimundo assentiu, chorando. Lampião entregou o rifle. Raimundo apontou para o coronel, que agora tremeu pela primeira vez como homem que perdeu tudo. "Isso é por Joãozinho", Raimundo disse firme e disparou. O eco do tiro percorreu a igreja como trovão. O coronel caiu para trás, finalmente silencioso. A guerra terminava ali. O povo de Serra Talhada saiu das casas devagar, ouvindo o silêncio que voltava a existir. Não era silêncio de medo, era silêncio de alívio. Lampião saiu da igreja com Zuleide ao seu lado. Ela olhou o capitão com gratidão profunda. "Virgulino, acabou." Lampião ajeitou o chapéu, olhando para o horizonte. "Acabou nada, fulô. Sertão nunca acaba. A gente só arruma um canto para respirar até a próxima batalha." Corisco se aproximou rindo. "Eita gota! Capitão, o povo tá dizendo que hoje foi dia de milagre." Lampião respondeu. "Não foi não. Foi dia de justiça." E com o sol queimando alto e a poeira levantando devagar, o bando se preparou para partir. O sertão, naquele instante, parecia respirar aliviado, mas Lampião sabia. Onde tem injustiça, tem luta, e onde tem luta, tem cangaço.